Companheiros, bom dia novamente, mais uma vez voltando ao canal, né? Carlos na Vida Real 10 não é melhor do que ninguém, o canal de orientação para aquele cidadão, aquela cidadã que não tem uma informação adequada de certos assuntos, principalmente dentro das regras e normas da lei. Nós, todos os dias, diante da mídia, né, nós nos deparamos com a informação que alguém causou ou cometeu um crime contra falsidade ideológica, né? Isso diariamente acontece. Agora, você tem que entender o que é uma falsidade ideológica. O crime de falsidade ideológica foi instituído no artigo 299 do Código Penal e refere-se à omissão e adulteração de documentos públicos ou privados, com o intuito de obter qualquer tipo de vantagem. Caso comprovado o crime de falsidade ideológica, a pena de reclusão é de 1 a 5 anos, mais multa, né? Se a adulteração for realizada em documento particular, a pena é de 3 anos e mais multa. Tá? Agora vamos ver aqui. Falando de falsidade ideológica, a falsidade ideológica é comum confundir e até mesmo pensar que os dois crimes são similares, mas existem diferenças entre eles. A falsidade ideológica, como falado anteriormente, acontece quando um indivíduo adultera documentos, seja acrescentando e retirando informações, para benefício próprio ou de terceiros. Já a falsa identidade é quando uma pessoa se passa pela outra, né? Quais são os exemplos mais comuns de falsidade ideológica? Tem a falsidade de documento, o imposto de renda, tem a transferência de pontos na CNH, tem a declaração de bem que não são registrados em nome, tem a adulteração de cheque e assim por diante. Eu digo assim para vocês: todos nós podemos ser vítima de uma situação dessa natureza aí. Eu já fui vítima por várias vezes. Eu estou agora recentemente com 2 ocorrências contra uma falsidade ideológica em cima da minha documentação, né? Uma em cima do meu título de eleitor, que me deixou fora, né, do meu direito de exercer a minha cidadania, de votar, né? E outro em cima do meu CPF. Eu tenho 2 ocorrências diferentes disso aí, certo? O que me chamou a atenção, eu estou falando por mim, né? Eu poderia estar falando por outras pessoas, estou falando por mim agora. O que me chamou a atenção, que aqui teve uma intenção, certo, de criar essa falsidade ideológica contra a minha pessoa, porque eu já observei todos os pontos da situação. Então ali teve a intenção de criar. Na medida que todos esses órgãos ao qual foi estampado, os 2 órgãos que foi estampado isso aqui, foi dentro de um órgão municipal, né? E dentro de um órgão estadual. E jogado, né, uma condenação
para o órgão federal. Aí o órgão federal foi obrigado, e uma condenação improcedente. E o órgão federal foi obrigado a bloquear o meu voto. Mas, como eu digo para vocês, o artigo 5º da Constituição lhe diz o seguinte, que ninguém pode ser isento de informação. Quando eu fui informado, o que me chamou a atenção foi o seguinte, que várias pessoas já sabiam disso, né? E eu estava que nem palhaço no círculo, sozinho, tá? Mas quando eu fui informado, eu fiz o primeiro passo de cumprimento da lei. Eu fiz uma ocorrência, né? O que me chamou a atenção nisso aí é que os dois órgãos têm toda uma assessoria jurídica para fazer um procedimento de uma certa auditoria interna diante de uma situação. Então não tinha por que criar essa falsidade ideológica, né, em cima dos meus dados. Entendeu? Tá? E então aquilo teve a intenção de criar. Eu sou um pouco leigo, mas conheço isso porque eu tenho conhecimento disso aqui, certo? Além de conhecimento, eu tenho cursos na área disso aqui, de observação de certos pontos, de uma irregularidade, né, dentro de uma avaliação dessa aqui. Aqui teve a intenção de me bloquear, né, em todas as esferas, né, numa gestão municipal, estadual e federal. O cara que fez isso, ele não gosta de mim, então ele vai continuar não gostando, porque eu não vou dar beijinho no rosto dele para ele gostar, ele pode ter certeza disso, tá? E outra coisa, diante da situação, ao longo do tempo para cá, eu vinha trabalhando mais como voluntário, né? Porque não poderia dar o cargo para o Carlos como um cargo registrado, né? Entendeu? Eu vinha mais como voluntário. Então, todo momento das eleições, eu estava como presidente de mesa, né? Trabalhava voluntariamente lá. Nunca deixei de honrar o meu compromisso em todas as eleições ao qual fui convocado. O que me chamou a atenção foi que quando a eleição agora, a última eleição agora, que foi para a gestão municipal, né? Como nesse processo da pandemia, a carta não havia chegado até a minha casa. Então eu procurei o órgão competente, né, que é o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, né? E procurei para poder, né, saber por que não chegava a carta, tal. E quando eu cheguei lá, eu fui informado, né, o direito que me assiste como profissional, entendeu? A ser informado. Não é que eu seja melhor do que ninguém, é que está em lei a informação, está em lei. O artigo é bem claro, entendeu? Então eu fui informado isso aqui. A colega me disse, olha só, infelizmente isso aqui aconteceu, certo? E fomos obrigados a fazer isso. Mas não me deixou o direito de eu honrar o meu compromisso no dia da eleição. Trabalhei no dia da eleição, certo? Trabalhei naquele dia, no domingo, trabalhei, entendeu? Quando me dirigi à sessão 112, né, para honrar a minha cidadania, eu estava bloqueado para votar, tanto no primeiro como no segundo turno, né? Então fui obrigado a fazer uma ocorrência, entendeu? Diante da situação, está aqui as ocorrências, firmada aqui, certo? Para poder estancar, né, a ignorância criada por esse órgão. Porque eu digo assim, se eu tenho uma equipe de profissionais dentro de um órgão, pode ser de municipal, estadual ou federal, que vai tomar conta de uma situação, entendeu? Se eu estou vendo que a situação não tem nada a ver com uma pessoa,
Como é que eu crio uma falsidade ideológica da natureza que criaram? Entendeu? Eu achei inadmissível, inaceitável esse procedimento estampado, né? Eu me digo assim, eu cheguei a entender que essa equipe de profissionais ao qual fizeram toda essa avaliação dentro do município, eu queria dizer para o prefeito, se fosse eu prefeito, eu tirava todo mundo do cargo, eu exonerava todo mundo, certo? Se fosse eu prefeito, eu exonerava todo mundo do cargo, porque se você faz uma situação de uma natureza dessa, cria uma falsidade ideológica em cima de um profissional ao qual ele não tem nada a ver com uma situação, você não tem personalidade profissional, certo? E quando eu falo aqui, eu falo dentro de uma regra e norma de uma educação. Eu não falo com medo de ninguém não, porque eu não tenho medo de ninguém, eu tenho respeito, eu já disse bem claro, já deixei bem claro isso aqui, certo? Agora o que me chamou a atenção foi isso, né? O órgão ter toda uma assessoria jurídica, ter todo um levantamento, né? Só que tem um detalhe, o procedimento, quando você vai elaborar um processo de uma pessoa, é por isso que tem várias instâncias. Quando chegar em determinado ponto de uma instância da justiça, se o processo for fraudulento, ele vai estancar ali. Porque foi o que aconteceu com esse processo dentro do município, né? Quando chegou no Tribunal de Justiça, o tribunal bloqueou, arquivou o processo porque não tinha fundamento nem procedimento com a pessoa ao qual criaram o processo, né? Que pegaram o meu CPF, né? Pegaram o meu CPF, continuando aqui. Está aqui a ocorrência, né? Contra o órgão municipal, certo? Né? O processo foi instaurado, entendeu? Em cima do meu CPF, né? Em cima do meu nome Carlos Alberto Oliveira, da minha mãe Maria de Lourdes Oliveira, né? Certo? É. O que me chamou a atenção aqui, isso aqui, é que para mim não poderia ser informado nada, né? Para mim não poderia ser informado nada. Poderia ser informado para qualquer pessoa numa beira do canal, mas para mim, para o Carlos Alberto Oliveira, não poderia ser informado nada. Mas quando eu fui informado, eu fiz o primeiro ponto do cumprimento da lei. Eu fiz uma ocorrência, né? Que esse é o passo. Aí você está, entendeu? Exercendo a sua educação também, né? E cumprindo, em primeiro ponto, uma parte da lei, é uma ocorrência.